Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "O que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes:
Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, tivemos a oportunidade de ouvir um dos mais longos textos da liturgia da Santa Missa de um ano litúrgico. É o capítulo 4 do Evangelho de João, com, neste dia, praticamente 38 versículos. Como você ouviu, é uma história longa, mas ao mesmo tempo é uma história cheia de símbolos, cheia de significado, cheia de sinais que revelam o que o evangelista deseja nos apresentar com aquele encontro de Jesus e uma mulher da Samaria. A Samaria é uma região da Terra Santa na qual residem povos que não creem no Deus de Jesus. Eles são chamados de politeístas, pagãos, porque cultuam outros deuses. É por isso, então, que o Evangelho de hoje fala do tema bíblico da água, um símbolo do Espírito Santo, fala do tema bíblico do templo, um símbolo de um lugar de adoração, um lugar para engrandecer Deus, e fala também dos deuses cultuados pelos samaritanos, no texto apresentados como maridos, já que o povo samaritano era considerado um povo infiel a um único Deus, ou seja, a um único esposo. E embora o texto bíblico do encontro de Jesus com a samaritana seja carregado de símbolos que nos permitiriam passar uma noite inteira a estudá-los, me permitam fixar os nossos olhos no encontro de Jesus com aquela mulher. Lembre-se, Jesus era judeu, ela era uma samaritana, ou seja, uma pagã que não conhecia o Deus de Jesus. Ela nem sequer reconhece Jesus como mestre ou profeta. Jesus é um estranho. Os discípulos, inclusive, ficam assustados porque Jesus conversava com aquela mulher. Diz o texto, os discípulos inquietos procuravam entender
porque Jesus conversava, porque Jesus dava atenção àquela mulher. E a delicadeza, meus irmãos, minhas irmãs, de Jesus, que fala com uma mulher pagã, que respeita aquela mulher em uma cultura religiosa, patriarcal, em que um rabi, um mestre, nunca deveria falar com uma mulher. Aliás, nenhum homem bom judeu dialogaria com uma mulher. Não. Mulheres e crianças na cultura judaica do tempo de Jesus são uma categoria inferior. Mas Jesus enxerga naquela mulher a criação de Deus. Jesus enxerga naquela mulher a imagem e semelhança de Deus com a dignidade dada por Deus ao ser humano, à criação. Talvez então, meus irmãos, eu e você, homens, pudéssemos aprender de Jesus. Com que delicadeza Jesus dialoga com aquela mulher. Com que respeito Jesus dialoga com aquela mulher, mesmo quando discorda. Ela imaginava que o lugar para adorar a Deus era o Monte Garizim, território samaritano, e Jesus diz: não, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores não precisarão de uma igreja para encontrar Deus. Mesmo discordando dela, Jesus cuida, respeita e age com delicadeza para com aquela mulher. Será que é assim, meus irmãos, que nós tratamos as mulheres que nos rodeiam? Será que é assim, como Jesus, que você enxerga aquela mulher que está na sua casa, no seu ambiente de trabalho, indo à academia, nas ruas? Sim, na Sagrada Escritura, as mulheres recebem de Jesus a dignidade, a nobreza dada por Deus a todo ser humano. Por isso, queridas irmãs, mulheres, saibam viver com essa dignidade. Nunca esqueçam que vocês são imagem e semelhança de Deus. E se eu pudesse dizer de maneira mais clara, não se rebaixe. Não se esqueça que você merece o mesmo respeito que a Virgem Maria, que muitas outras mulheres da Sagrada Escritura, santas e filhas de Deus. Hoje talvez também, imaginando os muitos que nos escutam, imaginando tantas crianças aqui que são a esperança deste mundo, eu ainda acredito que é a educação que muda o mundo. Me permitam dizer, nós nunca poderemos, em hipótese alguma, nos acostumar a olhar uma mulher de outra forma, a não ser com a pureza e a bondade que Deus lhe deu. Nunca, nenhum de nós. Mesmo que pense diferente de você, eu e você devemos enxergá-la com a mesma bondade que Deus lhe deu ao criá-la. Assim, como gostaria que as nossas crianças aprendessem, como gostaria que os nossos meninos, homens,
aprendessem desde cedo, não a ser o garanhão, gostosão, bonitão e atrair muitas mulheres, não. Como gostaria que as nossas crianças aprendessem a enxergar cada mulher como mãe, como filha de alguém, porque é assim que Jesus enxerga uma mulher. Ela é a mãe dos meus filhos, ela é a filha de alguém, ela não é um objeto, ela não é um pedaço de carne, ela é criatura de Deus. E se não ensinarmos, meus irmãos, minhas irmãs, se não ensinarmos os nossos meninos a tratarem as mulheres com aquela delicadeza e respeito que São José tratou a Virgem Maria, se não ensinarmos, como sociedade e como igreja, continuaremos caminhando a passos largos para o abismo. Queridas mulheres, mirem-se no exemplo das mulheres da Sagrada Escritura. Você não precisa ser feminista para saber o seu valor, não. Você só precisa ter santos ideais, bons exemplos, ao decidir com quem namorar, casar, seus amigos, a roupa que você veste, lembre de Nossa Senhora. Era essa a escolha que Maria faria, era essa a companhia que Nossa Senhora teria ao seu lado como mulher. Era assim que Maria educava seus filhos. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres que construíram sua família sobre a rocha que é Deus, que entenderam que o que mais importa neste mundo não é deixar para os seus filhos um patrimônio, bens, não. Mirem-se naquelas que entenderam que a mais importante herança que se deixa para os filhos é a retidão de caráter e a fé em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.